E eu sempre fico muito triste nessa data, não sou eu, quanto a minha irmã, a família. E aí eu tive essa ideia de fazer um memorial, para ao invés de focar na tristeza e na dor de não ter mais a minha mãe aqui, de pensar em todos os momentos alegres, em tudo que a gente viveu, e o quanto ela era tão amada e querida por todos, e fazer uma homenagem, um memorial para ela. Memórias e histórias para mim são infinitas, e durante praticamente toda a minha vida ela esteve presente, eu sempre fui muito apegada a ela. Então, as minhas primeiras recordações obviamente são com ela, e compartilhando um pouco da minha dor. Desde que eu era criança eu era muito apegada, e aí o pediatra, que era o Dr. Elson, receitou que ela me colocasse numa escolinha, para tentar me afastar um pouco dela, porque era uma relação, como muitos nomeiam, simbiótica. E aí eu fui pra escolinha, mas foi um pavor pra mim, acho que pra ela também, porque a minha primeira memória de infância é que eu ia me agarrando nas grades, porque eu não queria me separar dela. Quando ela me deixava na escolinha, eu chorava tanto, e a escolinha estava preparada, obviamente, as crianças choram, né, nos primeiros dias, mas acho que eu chorava tanto que eles não aguentavam e ligavam pra minha mãe praticamente todos os dias da primeira semana pra ela me buscar. E essa é a primeira recordação que eu tenho de não conseguir e não aceitar me separar da minha mãe. E isso tudo bem, né, eu era criança, era um bebê, mas o tempo passou e isso perpetuou até quando eu era adolescente. E aí uma dessas situações difíceis foi quando eu fui morar um ano em Portugal, e pra mim o meu maior medo é que eu não ia aguentar ficar longe da minha mãe. E realmente não ia. O que me confortava um pouco é que ela tinha comprado uma passagem pra ir com a minha irmã pouco tempo depois. Nessa viagem, dentre tantas outras memórias, a gente construiu memórias incríveis. E a Daira também pode contar um pouco melhor do que eu, mas a minha mãe também tinha o sonho de ir pra Itália, e dentro dessa tristeza eu penso que pelo menos um dos sonhos dela ela realizou, que foi ir pra Itália. E em um dos dias da Itália, enfim, na Itália a gente fez muita coisa, foi no Coliseu, foi no museu lá do Vesúvio, que ela queria ver, ela chamava de corpinhos, que eram as pessoas que foram atingidas lá pela larva e estavam ainda o corpo, enfim, ela chamava de corpinhos. A gente ficou presa lá, mas acho que a Daira vai contar melhor essa história. Comemos a pizza famosa de Nápoles, tivemos muitas histórias interessantes. Mas pra mim foi muito engraçado, porque a minha mãe amava a Itália, tinha o sonho de conhecer a Itália, e ela tava inclusive fazendo aula de italiano. E aí o dia, foi a primeira vez que eu vi neve na vida, inclusive, tava eu, ela e a minha irmã, a gente viu neve do quarto de hotel. E aí, no meio da neve, a gente foi tomar banho depois de um dia cansativo, e o chuveiro tava gelado, congelado. Aí a gente, e agora? A água tá fria, reclamando. Não, deixa comigo que eu resolvo, né? Tô fazendo aula de italiana, vou lá na recepção reclamar. E aí ela foi, e a minha irmã fomos atrás, né? Enfim, curiosas. E aí foi muito engraçado, porque ela sabia realmente falar algumas coisas em italiano, algumas palavras básicas, mas por exemplo, chuveiro. Mesmo eu, que convivi, não sei falar chuveiro em italiano até hoje. E aí, quando a gente foi espiar o que a minha mãe tava fazendo, ela tava na recepção assim. Fredo! Fredo! Ela tava querendo dizer que o chuveiro tava frio, mas ela fez vários Fredo! Fredo! Minha irmã, a gente morreu de rir depois, a gente zoou muito ela. E foi muito engraçado ter essa memória muito viva na minha cabeça. E muitas outras também. Mas isso foi muito marcante pra mim, essa viagem foi incrível em todos os sentidos. Enfim, recordações, acho que eu tenho, né, muitos anos de lembrança. Eu estava presente nos melhores e nos piores momentos. Acho que as últimas que eu tive, a última que eu estava falando hoje com a minha irmã, que foi uma semana, exatamente uma semana antes desse dia tão triste, eu tinha levado ela no teatro, tinha uma peça de balé, só estávamos nós duas, e ela ficou encantada porque ela gostava de balé quando era criança, adolescente, e ela amou a peça. E aí depois da peça a gente foi, o teatro era no frente do shopping de Iguatemi, a gente foi, ficou vendo aquela loja super caras, tirando onda com os vendedores. Inclusive eu tava brincando que ia comprar, tava escolhendo o presente do Dia das Mães dela. E aí eu tive a ideia de levar ela num café, o café tinha um coadorzinho pequeno e, enfim, nem passou nada na minha cabeça, mas ela ficou muito feliz,
porque ela tinha visto uma semana atrás algum programa de televisão com um coador de café, daquele jeito pequenininho, e tinha amado, porque ela amava café. E aí quando eu levei ela lá, ela ficou muito contente, falando que era a realização de um sonho, e que ela tinha pensado nisso há uma semana, que ela estava muito feliz e etc. Mas enfim, ela ficou muito feliz e animada com aquela situação do cafezinho, tem até fotos. A Daira, que é muito boa de edição, talvez consiga colocar aqui. E aí, mas o que mais me marcou, assim, porque pra mim tudo depois disso foi muito triste, mas a última recordação que pra mim foi muito marcante, muito significativa, que eu tive com ela foi justamente desse dia. Na saída do shopping, eu busquei o carro e aí coloquei ela no banco da frente enquanto eu guardava a cadeira de rodas no porta-mala. Liguei o rádio e tava tocando uma música que, por incrível que pareça, ela gostava, acho que é Ed Sheeran, Shape of You, sei lá o nome da música. E aí era difícil, tinha as rodinhas da cadeira e tal, não era tão simples enfiar a cadeira de roda no porta-mala. Enquanto eu guardava a cadeira no porta-mala, a imagem que me tem assim super fixa dela é ela muito feliz, assim, eu tava guardando o porta-mala, ela tava batendo palma, batendo pé e mexendo o pescoço, que é algo que eu não posso reproduzir porque eu não sei fazer. Mas ela tava cantando a música, mexendo o pescoço, batendo a mão, assim, num ápice de felicidade. E essa é a última recordação que pra mim é muito importante, que eu tenho dela muito feliz. Enfim, é isso. Espero que a Daira consiga cortar muito, porque eu sou prolixa e péssima falando. Mas acho que pelos outros vídeos talvez a gente consiga entender, porque eu como filha posso ser muito coruja, mas acho que não só pra mim que era filha, acho que todas as pessoas que tiveram a honra de conviver com ela sabem o quanto ela é uma pessoa maravilhosa, especial, única no mundo. Ela, independente de eu ser filha, foi a melhor pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. E uma honra muito grande, uma gratidão de ser minha mãe e me ensinar coisas essenciais que eu carrego até hoje, valores que nenhuma outra pessoa poderia me ensinar. E acho que o que fica é o que ela era, a força dela. Então, acho que é o que mantém aqui a gente, mesmo com a saudade, com a dor, com a tristeza, o que mantém a gente na luta, vivendo, é a força que ela tinha, mesmo em meio a tantos obstáculos, tantas dificuldades, ela estava lá, esperançosa, sorrindo e incentivando os outros, e sempre muito, muito forte. Então, acho que é essa força dela, acho que o mínimo que eu posso fazer, e todo mundo que conviveu com ela, em qualquer momento de dificuldade, de obstáculo, ter 1% da força que ela tinha já vai levar a gente muito longe. E eu sei que ela queria que todos estivessem felizes, então por isso a ideia de contar histórias engraçadas e tentar aliviar um pouquinho da tristeza, essa falta, esse vazio que ninguém nunca vai preencher, ninguém nunca vai substituir. E ela foi a pessoa mais incrível que eu conheci. E sinto muita, muita, muita saudade todos os dias. Rezo todos os dias antes de dormir para sonhar com ela, para matar um pouquinho da saudade. Mas também, em contrapartida, sou muito grata por tudo que eu tive a chance de viver com ela, por tudo que ela me ensinou, enfim, por ser quem ela era. E é isso. Um beijo. Olá pessoal, bom dia para todos. Eu vou partilhar com vocês uma pequena lembrança que eu tenho com a Rosana, entre muitas, né? Tantas felizes e outras tristes. Mas na minha infância eu tive a oportunidade de cuidar dela desde o primeiro dia que ela nasceu e cuidei com muito carinho. Era um bebê, era linda demais. Eu cuidei do umbiguinho dela, eu dava banho, né? E assim foi passando o tempo, eu brincava muito com ela. E ela ria muito, e eu também. E quando eu fazia mamadeira para ela, eu dava uma colher de leite ninho para ela e 2 para mim. Quando eu dava sopinha, também era a mesma coisa. Uma colher para ela e 2 para mim. E assim foi a minha infância e a dela também. E assim, com o tempo que passou, ela se tornou uma linda mulher. Uma mulher de um coração de ouro, né? Com muitas qualidades, irmã, mãe, filha, né? Extraordinária. E ela sempre com muita
determinação, com muita coragem, com muita luta. Ela foi vencendo os obstáculos e sempre acreditando que o dia de amanhã sempre seria melhor. E ela deixou assim um aprendizado para todas nós, né? Que a beleza interior é a mais bela de todas. E mesmo que a vida arrebente com a nossa vida, né? A gente tem a oportunidade de deixar e mostrar o nosso lado interior, que é sempre mais bonito. Então, ela estará sempre viva em nossos corações, né? Para sempre. Com toda a beleza dela, exterior, interior. E é isso, pessoal. Beijão para todo mundo. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui para fazer uma homenagem para minha prima Rosana, uma pessoa maravilhosa que faz muita falta para mim e para toda a família. Eu vou contar rapidinho 3 momentos que me marcaram, né, que eu vivi com ela. Um deles foi no Amigo da Onça de 2002. Eu a tirei de Amigo da Onça e tinha ficado sabendo de uma história bem engraçada, que tinha uma mendiga chamada Albertina que acabou amarrando um pé de alface no portão dela. E ela não sabia, eu não lembro exatamente como que aconteceu agora. Enfim, ela não sabia, pegou o alface e serviu para a família toda o alface da Albertina. Então eu tive a ideia de fazer uma narração, né, como se fosse o Gil Gomes, contando o episódio de que a Rosana tinha roubado o alface da mendiga Albertina. Foi muito engraçado. E daí, como presente, eu dei um narizinho de porco e um alface. E ela acabou comendo o alface nem tinha sido lavado por mim. Enfim, foi muito engraçado esse Amigo da Onça. Outro momento que ficou bem marcado foi em julho de 2016, que eu estava de férias, né? Fui visitá-la, eu e minha mãe, e passei em frente a uma floricultura, vi uma orquídea azul, achei linda e tive vontade de levar para ela. Cheguei com a orquídea, ela achou linda a orquídea e me disse: nossa, olha a cor dos meus olhos. Toda vez que eu vejo uma orquídea eu lembro muito dela. Me volta assim na memória essa tarde gostosa que nós passamos juntas. O último momento que eu tive com ela, e acho que foi um dos mais marcantes, era uma terça-feira à noite que eu estava fazendo um curso. E ela acabou me mandando uma mensagem dizendo que estava com saudade, gostava muito de mim. Enfim, como eu estava fazendo o curso, eu não poderia responder naquele momento. Acabei chegando tarde em casa e fiquei meio indecisa se se respondia aquela hora mesmo ou esperava até outro dia, enfim. Acabei respondendo no mesmo dia. E aí também disse a ela que estava com muita saudade, gostava muito dela. E aí ficamos conversando um pouquinho, ela disse que faria um exame no outro dia pela manhã. Enfim, desejei boa sorte, que ia dar tudo certo. E no outro dia ela acabou indo fazer o exame e não deu certo, né? Ela acabou nos deixando e isso me marcou bastante porque foi meio que uma despedida, porque não era comum ela me mandar mensagem, muito difícil, nem lembro qual foi a última vez que ela tinha me mandado mensagem. E ficou bem marcado para mim. Enfim, ela nos deixou, né? Apesar da saudade, da falta que ela faz para todos, nós sabemos que a vida não acaba, a vida continua e ela, por ser uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que está num lugar maravilhoso e que um dia ainda iremos nos reencontrar. É isso. Oi, meu nome é Priscila, eu trabalhei com a Rosana durante 5 anos aproximadamente, todos os dias, e logo depois ela se licenciou. Eu tenho muitas histórias para contar com a Rô, porque ela era uma pessoa fantástica, com muitas histórias e muitas delas engraçadas, mas algumas que a gente não pode falar, porque envolve terceiros, né? Vou ser presa. Mas eu tenho uma curiosa, a Rô era uma pessoa muito boa e muitas vezes as pessoas se abusavam da bondade dela, inclusive no serviço. Então um dia eu disse pra ela: Rô, não vai ajudar em sala, você se esforça demais, não há necessidade. Mas ela sempre ia, e um dia ela foi ajudar numa sala de bebês que demandava muito esforço.
e deu uns 15 minutos, ela não voltou e eu gritei lá da escada: Rosana, a sua filha no telefone. As meninas nunca ligavam, né? E ela desceu correndo, preocupada. E aí, quando ela chegou na secretaria, eu falei: Rô, não tem filha nenhuma, é pra você não ficar lá em cima. Deu pra você, já deu o seu horário, já ajudou, pode voltar. Ela ficou brava, mas depois a gente riu muito e isso se tornou um combinado entre a gente. Cada vez que eu sentia, né, que a gente ali sentia que estavam abusando, né, dela, a gente tinha esse combinado de chamá-la. E a gente ria muito, ela tinha histórias maravilhosas, ela é uma pessoa incrível. Muito, muito obrigada por eu poder fazer parte disso tudo, dessa homenagem, e receba, Rô, todo o meu amor, todo o meu carinho em forma de luz, que é o que você merece. Eu não tenho dúvidas que aonde você está é um lugar lindo e de merecimento, com muita paz, muito amor, muita luz e sem nenhuma dor. Fique em paz, minha amiga, te amo pra sempre. O que mais me marcou com a gorda, na verdade, foram todos os momentos que eu vivi com ela. Momentos de conversa, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos que nós choramos juntas, que nós brincamos, momentos que vão ficar aqui, ó, guardado. Não existe um único momento, e sim um momento de uma vida. Onde quer que você esteja, gorda, saiba que eu te amo. Bom dia! Bom, gente, falar da tia Rosana fica difícil por causa da saudade. Mas, para lembrar esse tempo, não é muito difícil. O tempo de convivência enquanto ela estava aqui. É só olhar para o céu. Olha a cor desse céu. Olha a cor dos olhos dela. Vários foram os momentos, né? Muitos divertidos, muitas piadas. Aquela voz que passava uma paz, uma calma. Vou lembrar, então... Ai, gente, tô precisando passar uma maquiagem. Acho que eu vou desistir desse vídeo. Bem melhor, né? Ninguém enxerga. Aí... Pra falar da tia Rosana, tem que falar de uma pessoa muito bonita. Então eu tenho que pelo menos dar uma ajeitada aqui. Bom, então, gente, eu gostava muito de ir lá no apartamento da Campanella. E ela fazia um sorvete com creme de leite, leite condensado e ameixa. Nunca eu consegui fazer esse bendito desse sorvete. Então, eu sempre falo que eu sinto o cheiro das coisas quando eu sinto saudades e sabor, né? E eu não consigo esquecer do cheiro de certas coisas, do sabor e daquela voz suave, bem diferente dessa minha, né? Muita saudade dessa tia querida. Beijo! Gravar esse vídeo tá sendo muito difícil pra mim agora, porque, como todo mundo já sabe, estamos se completando 3 anos, né? E esses dias específicos, né, de aniversário, de Dia das Mães, dias comemorativos, ou a data que se completa 3 anos da morte da minha mãe, são bem difíceis. Todo mundo sofre a mesma perda, ou perdas parecidas, mas tem sido bastante difícil. Eu procrastinei até o último dia pra conseguir gravar esse vídeo e ainda assim eu tô aqui travada, porque nada, pra mim, nunca nada vai ser a altura da minha mãe. Nenhum vídeo que eu grave, nenhuma história que eu conte vai chegar à altura dela ou vai chegar ao que ela merece. E aí é um pouquinho, né, de pressão, mas tudo bem. Aí eu e minha irmã tivemos a ideia de fazer isso aqui pra celebrar a vida e lembrar de momentos bons, lembrar da vida dela como algo completo, como algo feliz. Também escolher uma história pra fazer, pra contar aqui e deixar gravado por anos e anos também foi muito difícil, porque, né, minha mãe, foram 19 anos com ela, a infância inteira, a vida inteira, então, tipo, em todos os momentos ela estava lá. E escolher um momento pra dizer, um momento pra relembrá-la é muito difícil, porque não tem como
resumir em um momento. Mas, já que a proposta é colocar algo engraçado, algo alto astral, eu resolvi contar a história de quando a gente foi pra Itália, que era um sonho da minha mãe, né? E a gente teve o privilégio de realizar esse sonho juntas, eu, minha mãe e a Raíra. E, nossa, a gente foi pra Portugal e pra Itália e tem várias pérolas dessas viagens, mas acho que esse dia em específico foi o dia que mais deu bosta e foi o dia mais legal ao mesmo tempo, porque quando acontece a merda que você tem história pra contar, né? Então, tipo, fica legal depois. Mas foi um dia que já começou meio errado, porque na hora de comprar passagem, a gente tava em Roma e ia pra Nápoles pra visitar o vulcão lá Vesúvio, que petrificou todo mundo, e aí tinha toda a civilização deles lá, as ruínas e as pessoas ainda petrificadas do jeito que morreram, enfim, muito interessante, que foi o vulcão que entrou em erupção. E já começou errado quando a gente foi comprar a passagem de trem, né, que o cara roubou nosso troco, ele roubou 19 euros de troco, ele foi lá ajudar de bom grado a gente, mas queria roubar, né, roubou, enfim. E aí a segunda parte que deu errado foi a bonitona aqui passar na catraca. A minha irmã passou, a minha mãe passou e o meu bilhete não funcionava. Eu tava com um café na mão e a porcaria do bilhete não funcionava, não passava na catraca. E eu, brasileira que sou, fui lá, né, passar atrás do querido velho que estava ali, né. Só que lá a catraca é tipo a catraca do Metrô Consolação, é de vidro, não é aquela catraca roleta. E a hora que eu fui passar junto com o velho, a porta fechou em mim e voou café pra todo lado, a segurança mirou torto, minha mãe ficou roxa de vergonha, enfim, aquela história. Em seguida, pegamos o trem, né, conseguimos chegar no Parque do Vesúvio, a gente viu o vulcão, a gente viu a cidade, né, que foi encoberta pela lava, que foi descoberta depois. Mas a minha mãe, o objetivo dela naquele dia era ver o tal dos corpinhos, que eram as pessoas que morreram petrificadas, né? Que fica, tipo, super conservado. E a nossa saga nesse dia foi correr atrás desses benditos corpinhos, que a gente andou horas e horas no parque, mesmo com o mapa do parque a gente não encontrava. E a gente andou tanto, que uma hora a gente nem tava mais no parque e a gente foi parar em propriedade privada. A gente viu, a gente tava andando no quintal das casas de lá de Nápoles, no meio de plantação, tipo, loucas, né? E a gente não conseguia nem voltar pro parque, a gente não sabia pra que lado que a gente tinha que ir, não conseguia voltar porque já tinha perdido total o senso de localização e foi muito doido. A hora que... Isso foram horas, tá? A gente não andou, tipo, 10 minutos na casa dos outros, não. A gente andou por horas até encontrar o parque de novo. Só que quando a gente encontrou o parque de novo, a gente tava em cima do parque. Tipo, a cidade tava aqui, a gente tava meio que no teto das casas da cidade de... Como é o nome da cidade? Esqueci o nome da cidade. Não importa também. Enfim... E a gente tava em cima, e aí não tinha um portão, não tinha como pular, porque eram uns 3 metros de altura do teto, né? Enfim, foi isso. Aí até que a gente andou e encontrou um portão do parque, que estava trancado, a gente do lado de fora do parque, e a gente começou a pedir ajuda, né? Tipo, ajuda-me. Eu não sei se é assim que fala mesmo, mas era assim que a gente tava falando. E começamos a pedir ajuda pro pessoal abrir ali o portão, porque a gente não tinha como entrar. Aí veio o segurança do parque, começou a perguntar como vocês entraram por aí, tipo, o que vocês estavam fazendo e tal. E a gente, tipo, nem respondeu nada, porque não tinha o que falar. A gente falou que a gente se perdeu. E ele falou que a gente poderia ter sido presa por estar lá. Enfim, tudo bem. Perguntamos pro cara, cadê os corpinhos? Ah, vai por aqui, vai por lá, que vocês vão achar onde ficam os corpinhos. Continuamos andando, não achamos os corpinhos. Aí veio um cara que se dizia guia do parque, que ia levar a gente onde estavam os corpinhos e ia mostrar lá. E ele realmente levou, só que a gente teve que pagar lá, deu uma caixinha pro cara que não foram 19 euros, né, como no outro filho da puta. Desculpa. Mas, enfim.
Aí o cara levou a gente lá, a gente tirou fotos e a minha mãe ficou impressionada, porque, tipo, você conseguia... Tinha algumas pessoas que você conseguia ver até a expressão facial que ela morreu, sabe? E tava, é como se o mundo tivesse parado naquele momento e todo mundo ficou ali, onde tava, sabe? Enfim, vimos os corpinhos, não chegamos onde minha mãe queria, que era lá o centro, onde tinha os mais interessantes, os mais conservados. O cara levou a gente num lugar X lá, mas tudo bem, vimos os corpinhos. E aí a gente saiu do parque, pegamos o metrô, o trem, não lembro agora, e fomos à pizzaria da Michelle, que era uma pizzaria super famosa, super tradicional, que até apareceu nos filmes. Enfim, comemos aquela pizza maravilhosa que até hoje eu não comi nada igual na minha vida. E voltamos, né, com a pizzazinha. Inclusive no caminho do museu, não, do parque, até a pizzaria, a gente se perdeu também e andamos muito mais do que o necessário. E nossa, aquele dia acho que foi o dia que eu mais andei na minha vida, porque foram horas e horas e horas e horas andando. Inclusive a minha mãe tinha esporão? Acho que era esporão no pé, e aí ela não conseguia andar por horas, mas aquele dia ela super conseguiu, e ela tava super feliz porque ela tava conseguindo andar e ela não tava sentindo dor, e ela andou o parque inteiro e não sentiu dor, e andou até a pizzaria e não sentiu dor. Enfim, ela ficou muito, muito feliz por ter conseguido tudo isso também. Mas enfim, comemos a pizza e aí voltamos, e a gente ia voltar pro hotel. Só que na volta a gente pegou o trem, né? E o trem parou por causa da neve. E a gente ficou lá horas parada numa estação X, que não era a que a gente ia descer, não era a estação de Roma ainda. E a gente não sabia que não pode ficar dentro do trem, né? Tipo, não sabia que era perigoso, que as pessoas assaltavam pessoas dentro do trem. E do trem inteiro só ficou nós três lá, tipo, não tinha mais ninguém. Todo mundo saiu e foi viver a vida, sabe? A gente ficou lá dentro esperando o trem voltar. Enfim, corremos um puta risco. Depois que a gente falou com as pessoas, falaram que a gente foi louca, mas fazer o quê? E aí, quando o trem voltou, a gente teve que atravessar lá a plataforma e tal. Trocamos de trem e conseguimos chegar no hotel com uma pizza, que a gente comeu uma pizza cada uma e levamos mais uma pizza pro hotel, que era muito boa. Desde então a gente sempre lembra desse dia, nós três. E a minha mãe, principalmente porque foi a realização de um sonho dela, era Pompeia, o nome da cidade. E ela sempre quis conhecer Pompeia, sempre quis conhecer a Itália, sempre quis conhecer Roma, Veneza. Veneza, infelizmente, a gente não conseguiu conhecer porque o tempo não estava bom. Mas a gente sempre lembra dessa história com muito carinho e muitas risadas, assim, num bom humor, porque foi muito legal e muito desesperador, assim, sabe? E todas as boas histórias têm um pouquinho de desespero. E sempre tem merda acontecendo nas boas histórias. Eu acho que essa é realmente uma boa história. E acho que esse vídeo tá bem longo, mas vale a pena, né? Porque é uma boa história. Mas é isso. Lembrar da minha mãe é algo muito fácil, em alguns momentos e muito difícil. Não tem uma vez em que eu não olho pro céu e não lembro dela. Não tem uma vez que eu não olho pra lua, pras estrelas, pro sol, pro céu azul, que eu não lembro dela. Lembro sempre com muito orgulho, com muita gratidão por ter ela na minha vida, por ela ser a minha mãe. No geral, eu acredito muito que toda aquela força dela, que todo mundo sempre comenta, ela se dividiu, né? Quando ela se foi, essa força se dividiu entre minha irmã e eu. E é isso que me move. E pra mim é muito gratificante fazer uma homenagem a ela e celebrar a vida dela, porque ela merece todos os aplausos do mundo, merece todo o amor do mundo, toda a gratidão do mundo, porque ninguém tem um A pra falar de mal dela, sabe? Ela foi uma pessoa maravilhosa e eu sou muito grata. E é isso. Caramba, falar da Rosana é complicado, né? Se eu falasse da minha vida, eu estaria falando da Rosana. Então, eu pensei aqui em algumas coisas que acho que ninguém sabe, né? Essa coisa minha ideia, então acho que... Porque passamos a vida inteira junto, essa foi meu anjo da guarda, né? Ela era a única pessoa da minha vida que eu respeitava, era minha irmã.
né? Tudo que acontecia, falava, chamar a Rosana e tal, e assim ficava, né? Então, umas coisas que aconteceram muito engraçadas, tem várias, mas algumas que veio na minha cabeça quando a Raíla me pediu para escrever foi que meu pai chegava tarde em casa, né? Então a gente, para evitar que meu pai e minha mãe brigassem, nós que fazia para meu pai a janta deles, esquentava a janta dele e tudo, né? E meu pai chegou um dia bem zoado mesmo, né? Bem caidão mesmo, e ele tinha comprado 1 quilo de contrafilé. Aí falou, não, isso aqui deixa que eu preparo, né? Esse contrafilé aqui tá muito bom, eu vou preparar, tal. E aí a Rosana foi pro quarto com a minha mãe, eu fiquei na cozinha com meu pai. Aí eu esquentei arroz e feijão pro meu pai e meu pai falou, vou fritar o bife. Aí pegou um bife enorme lá, encheu de cebola, né, tal. Mas naquela época minha mãe usava aquele sabão em pasta que vinha num copo, né? Vinha num copinho assim, e usava aquele sabão lá. Beleza, meu pai pegou o bife, colocou água, colocou óleo, colocou cebola, tal, colocou sal, beleza, e eu lá, né? Coloquei pra ele o prato de arroz e feijão pra ele, fiquei lá esperando ele fritar o bife dele. Aí botou o bife dele no prato e começou a comer aquilo, pau, 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 pau. Comendo, e falou, pô, esse bife tá meio esquisito, né? Aí eu falei, pai, tá estranho, gosto esquisito e tal, parece que tem sabão. Aí quando eu fui me dar conta, o meu pai tinha pego o sabão, né? Achou que fosse pasta de alho e colocado no bife. Aí começou a passar muito mal e começou a vomitar. Aí a Rosana veio, né? O que aconteceu com o pai? Ele comeu o bife com sabão, né? Então, aí ela, sério? Eu falei, sério, ele vomitando. Aí para evitar que minha mãe levantasse, a Rosana foi pro quarto e voltou pro quarto, né? E ficou lá, e meu pai no banheiro vomitando. E eu lá com meu pai, assim, meio de fora do banheiro e tal, ele passando muito mal, bêbado, vomitando e tal. Aí meu pai saiu do banheiro e foi deitar, né? Aí a Rosana veio falar comigo, né? Aí a Rosana falou, e aí, o pai tá melhor, né? Eu falei, melhor ele tá, só que ele tá soltando bolinha de sabão pela boca. Aí a Rosana riu muito, né? E nós começamos a imaginar ele conversando e soltando bolinha pela boca de sabão. Aí eu falei, se ele peidar uma bolinha de sabão, e assim nós ficamos até de manhã falando essas loucuras todas, né? Pensando nisso, meu pai falando de manhã, soltando bolinha de sabão pela boca e peidando bolinha de sabão, né? E nós ficamos dando risada e eu tinha medo que meu pai acordasse e brigasse com a gente, né? Porque ele estava rindo muito, muito alto, né? E nós rimos muito, né? Até quase de manhã essa piada levamos, imaginando na nossa cabeça de criança, né? Essas coisas, né? E uma outra coisa também que eu lembrei também, assim, ninguém sabe, acho que ninguém sabe, né? Que nós éramos pequenos, né? E na minha inteligência, né? Época da loteria esportiva, né? Tinha a zebrinha ainda do Fantástico, tinha aqueles negócios de furar o talão ainda, né? Aí eu pensei, poxa, vai jogar Corinthians e Palmeiras. Num cartão eu ponho o Corinthians, no outro cartão eu ponho o empate, no outro cartão eu ponho o Palmeiras. Eu vou ganhar, porque eu não vou errar nenhum jogo. Aí nós imploramos pro meu pai jogar, nós fizemos 3 jogos, eu e a Rosana. Cada um marcando um cartão diferente, agora vamos ganhar. E ficamos a semana inteira fazendo planos com o dinheiro que nós ia ganhar. Nós ficávamos desenhando a nossa casa, onde ia ser a nossa piscina, onde ia ser o nosso quarto, né? E ainda discutia, não, esse aqui vai ser meu quarto, não, esse aqui não, esse aqui é o meu. Não, o meu vai ser assim, assado, eu quero um campo de futebol, eu quero pôr uma quadra de futebol no meu quintal. E nós passamos a semana inteira fazendo essas ideias, desenhando no papel, tudo, né? Aí no domingo, no lado do Fantástico, a zebrinha, né? Meu pai lá na sala, tudo, e nós com os cartãozinhos, né? Na maior alegria que nós ia ganhar a loteria. Aí não deu certo. Aí nós fomos pra cozinha e falamos assim, por que não deu certo isso? Aí ficou tentando adivinhar por que não dava certo, né? Aí nós descobrimos, lógico, né? Porque podia dar dois jogos na coluna 1, nós perdíamos. Demorou muito tempo e nós passamos muito tempo para descobrir, né? E também desenhar para nossa casa, para nossos quartos, piscina, tudo nós queríamos, né? Então é só 2 passagens com a minha irmã, né? Não daria para falar da minha vida sem falar dela, né? Uma pessoa
a pessoa que eu mais respeito na minha vida, né? E a pessoa que me protegeu demais. Então, falar dela, eu falo com muito orgulho, né? E não falo com tristeza, porque ela é uma pessoa muito forte, né? Eu só tenho boa recordação da minha irmã, né? E ela me deixou 2 sobrinhas lindas, que eu amo muito, né? Então é isso aí, né? Da minha irmã, acho que não vai nascer uma pessoa como ela. Então, pra mim, foi um prazer ter convivido com ela. Beijo. Falar da minha tia Rosana pra mim é o maior prazer, né? Porque é uma pessoa maravilhosa e eu tenho 2 lembranças muito marcantes, assim, as mais marcantes, né? Que quando chegava o período de férias eu ficava rodeando o telefone, não saía de perto do telefone, esperando ela ligar, falando que a gente ia pra praia, na casa da dona Anitta, né? Então, putz, cara, todo tempo eu ficava em volta do telefone. E a outra lembrança, assim, bem forte é a gelatina no final do ano, a gelatina colorida, que hoje faz muita falta, porque todo final do ano eu lembro, falo, faltou a gelatina e faltou a Rosana. Mas é com carinho, com uma recordação muito positiva, que eu sempre lembro dela. Um beijo. Então, meninas, primeira vez que eu vi a Rosana foi numa reunião do Zenchim. O grupo estava sendo formado em 2005. E aí me chamaram para fazer relato. Essa reunião foi no Caicã do Ademir. Na época eu não conhecia ainda o Mano, né? E quando acabou a reunião, ela veio toda bonitinha lá conversar comigo, né? Toda companheira, né? Veio dizer, poxa, né? Você passou por tudo isso. Eu também passei por algumas coisas iguais a você. E aí veio assim, né, conversar, e eu achei muito bonitinho da parte dela, né, não conhecia ela, mas achei que ela foi assim bastante companheira, né, acolhedora. E aí foi quando eu conheci a Rosana, né, e depois disso a gente só voltou a se encontrar quando eu encontrei o Mano, né, agora em 2014. E a gente não teve tanto tempo junto assim, né? Mas o pouco tempo que a gente teve junto, eu sempre falava pra ela que ela era um anjo aqui na terra, né? Porque, assim, um coração sempre grande, né? Um coração sempre lindo, né? Uma pessoa muito forte, no meu ponto de vista, né? E uma coisa que a gente viveu junto, que talvez vocês não saibam, né? Que ela, as poucas vezes que a gente foi juntas, esteve juntas, né? Ela brigava com a Daira, né? Brigava feio mesmo. E aí quando a Daira não estava junto, eu falava assim pra ela, puxa vida, por que você briga tanto com ela, né? Ela tá sempre do teu lado, ela tá sempre forte do teu lado. Ela falava justamente por isso, né? Para que ela continue cada vez mais forte. Falava, mas poxa vida, não faz assim, né? Ela não merecia um pouco de carinho, né? Ao contrário, ela falava, não, eu quero que ela fique cada vez mais forte, né? Então, uma pessoa que eu via assim, que parecia que ela fazia o que todo mundo queria, né, que ela estava sempre boazinha, mas não, né, ela tava sempre, parecia que ela estava sempre fazendo o que todo mundo queria, mas ela fazia o que ela achava certo, né, é uma pessoa muito forte, né, e a coisa que eu mais respeitava nela era isso, né? Ela acalmava o meu vulcão, né? O Mano sempre, quando ele conseguia se acalmar, era do lado dela, né? E isso eu admirava muito nela, como que ela conseguia acalmar uma pessoa que por nada e nunca vi ninguém conseguir acalmá-lo como ela fazia, né? Então, isso são coisas marcantes para mim na Rosana. E é isso, né? Uma pessoa linda,
marcou bastante, apesar do pouco tempo que a gente teve junto. No tempo que eu a conheci, eu tenho muita gratidão por ter tido essa boa oportunidade de conhecê-la, né, de lutar com ela na Gakkai. Momentos assim que a gente passamos juntas, a luta foi muito bacana, muito boa. Eu tenho ela como uma grande incentivadora. Ela sempre tinha uma palavra pronta assim para passar pra gente. Foram muitos momentos bons junto dela, junto da sua avó também. E uma coisa que me deixou assim bastante feliz foi num dia que nós saímos. Isso seria assim uma baladinha, digamos assim. Estávamos eu, ela, Ana Paula, a sua avó. Aí nós fomos para um baile da terceira idade, né? A gente se divertiu muito, dançamos, rimos bastante. E foi um momento assim inesquecível, que vai ficar na minha memória. Aí eu gostaria de relembrar esse momento, passar, né? Sobre essa alegria que eu tive nesse dia. E lembrar dela assim como uma grande amiga. Eu tenho certeza que ela está bem. E pedir também assim, né, solicitar para que você nunca esqueça da prática, nunca esqueça dessa luta que ela fazia ainda em vida, daquela alegria, daquela beleza dela. Eu acho que é só, Raíra, tá bom? Beijo bem grande. Hoje eu tô aqui para falar de uma pessoa que eu jamais esqueci. Por mais que ela não esteja mais entre nós, ela jamais vai sair dos meus pensamentos e do meu coração. O que falar da Rosana? Uma pessoa maravilhosa. Lembro que quando eu encontrava com ela no supermercado, nos tempos difíceis de casamento, era a hora que a gente mais se divertia, porque ali a gente perdia 1h30 rindo, conversando. E parece que a nossa alma ficava mais leve. Então hoje, o que eu tenho para falar dessa mulher é que ela só deixou boas recordações no meu coração. Jamais vou esquecer a mulher que foi, a mãe que foi, sem defeito nenhum. Guerreira, foi atrás do que queria e conseguiu. Que é ver as filhas criadas e bem criadas e atrás dos sonhos dela realizados. Então, deixo aqui o meu grande beijo aonde você estiver, Rosana. Você me fez muito bem, muito bem. Um beijo. Oi, gente, tudo bem? Então, só a Rosana mesmo para fazer com que eu venha pro lado de cá da câmera, né? Porque realmente eu não gosto, mas por ela a gente faz. Então, primeiro eu queria dizer que achei muito bacana, né, essa iniciativa das meninas em fazer aí um memorial, gravar, deixar registrado algo que a gente tenha realizado, feito, sei lá, participado em comum durante esses belos anos que nós tivemos aí a oportunidade de conviver, né, com uma pessoa assim tão bacana, né, como a Rosana é. Eu sei que a gente teve aí períodos de distanciamento, coisas que a gente passa, né? São coisas que a vida propõe, que a gente acaba passando, mas eu não lamento porque o destino, né, manda a gente para lugares diferentes, mas ele nos reaproximou, então a gente teve essa oportunidade de poder conviver mais um tempo com ela e com vocês também, né? Então, aí seguindo a proposta das meninas, vou contar a história famosa, né, do pernil, que nós tivemos aí uma aventura no final de ano, todo mundo sabe, das reuniões, né, na época dos nossos pais, que eram bem grandiosas, né, então os nossos pais tinham um hábito de reunir todo mundo e aquelas festas duravam 2, 3 dias, era um dormindo na casa do outro, no chão, no banheiro, dentro da banheira,
enfim, tinha gente dormindo em tudo quanto que era lado, então a gente meio que não se separava nesses 2, 3 dias aí no final do ano. E uma das histórias bem engraçadas que nós tivemos aí foi a história quando nós duas tivemos a incumbência de trazer o pernil da casa da tia Gilda para a minha casa para poder assar aqui. Provavelmente forno ocupado, aquelas coisas. E isso foi nos dito no dia anterior, né? Então, durante a madrugada todo mundo comeu, bebeu, tal, dormiu. E quando ficou no dia seguinte de manhã, nós acordamos, eu e ela, e não tinha ninguém acordado. E aí nós tivemos a feliz ideia de trazer o pernil para minha casa a pé, né? Então, pegamos uma sacola de feira da tia Gilda, colocamos o pernil dentro e lá viemos nós aqui para casa, achando que ia impressionar, né? Na verdade, nós impressionamos, mas não da forma como a gente imaginou. Bom, na ladeirona ali da Heloísa de Camargo, a Rosana, como eu disse, sempre muito magrela, não conseguiu segurar a sacola com o pernil, então ela soltou uma das alças, o pernil saiu rolando e aí ela sentou no chão para chorar, porque a Rosana chorava muito quando acontecia alguma coisa. Então ela sentou no chão para chorar e eu olhando ela chorando e o pernil rolando, resolvi correr atrás do pernil, só que lá embaixo tinha um infeliz de um cachorro que era a única alma viva que estava na rua naquele momento. Então o que aconteceu? O cachorro me pega o pernil e começa a arrastar. Quando eu percebo que o pernil ia ser perdido, eu comecei a correr mais rápido e alcancei o pernil. No que alcancei o pernil, o cachorro, lógico, começou a rosnar, mas a Rosana chorava, porque ela dizia que o cachorro ia comer a gente se eu não deixasse o pernil com ele. Bom, enfim, larguei o pernil, o cachorro deve estar arrastando o pernil até hoje, porque era grande demais, e viemos para casa imaginando o que nós iríamos contar para os nossos pais, né? Então aí foi a grande sacada, né? Nós dissemos que fomos atacadas pelo cachorro. Mentira, o cachorro não nos atacou. O que foi que aconteceu foi que nós derrubamos o pernil mesmo e deixamos o pernil com ele. Enfim, naquele final de ano, naquele almoço de primeiro do ano, não teve pernil, mas nós também não apanhamos, não brigaram com a gente, nada disso. Mas foi uma cena muito engraçada, né? Que até quando a gente se reencontrou, a gente conversou várias coisas e uma delas era essa história. Então, sempre que nós lembrávamos de final de ano, a gente sempre comentava, assim, era meio que uma brincadeirinha interna, né? E aí, vão deixar o pernil com a gente, né? Então, foi algo que marcou a nossa infância, assim como tantas outras histórias bacanas, legais, né? Mas é isso aí, eu vou deixar para vocês contarem também, e aí a gente, numa outra oportunidade, relembra isso tudo, tá bom? Beijo. Eu só queria que a tua mãe estivesse aqui entre nós, e eu fiquei muito feliz de ter ajudado ela no que eu pude, e se eu pudesse fazer eu faria de novo, e gostaria que ela estivesse aí na casa dela, com as coisas dela, com as filhas dela, e é só isso, cara. Eu que agradeço ter tido a honra de ter conhecido ela, tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigado por eu poder participar disso. Pessoal, boa tarde. Estou no trabalho, estou no trânsito aqui, por incrível que pareça. Não sei onde está a quarentena. Minha sobrinha está me cobrando para mim fazer um vídeo da minha irmã Rosana. E eu parei aqui para pensar, vim no caminho, querendo lembrar alguma coisa. E eu me recordei da criatividade que a Rosana sempre teve, né? Eu, Humana, Rosana, a gente muitas vezes, por falta de opção, de atividade, alguma coisa, nós sempre gostamos de dormir bem tarde, né? E às vezes a gente inventava ficava até tarde e queria esperar o dia clarear. Esperava o dia para clarear e nós ficávamos na cozinha. E nisso a minha irmã contava várias histórias que eu tenho guardado comigo até hoje, eu nunca esqueci.
das suas histórias. Eu sei que o vídeo tem que ser curto, eu não vou contar a história, né? Do que ela me contava. E nessa das madrugadas, a vida era muito escassa. Você que é meu parente sabe disso. Não tinha muita fartura, né? Mas a Rosana, ela tinha criatividade. E ela, para fazer com que a manhã chegasse mais agradável, ela fazia uns pirulitos. E ela queimava o açúcar e derretia ele na pia e colocava um palitinho, e a gente passava ali, esperava o dia raiar, né? Era uma coisa muito gostosa, uma lembrança que eu trago dela muito boa, e várias, né? E deixa eu falar uma coisa, eu também queria ser rápido, mas falar da Rosana, me falta até palavras pela pessoa que ela sempre foi, né? Ela carregou uma cruz bastante pesada, porém ela carregou para ela não distribuiu a sua dor, as suas dificuldades para ninguém, né? Quando eu ia ver, eu sempre admirava. Fui ver poucas vezes, sinto bastante falta dela até hoje. Para mim foi a morte que eu mais senti, foi a pessoa da Rosana, porque quando eu ia lá para visitar ela, era aquela alegria, mesmo ela com muita dor, ela não deixava transparecer. Então a Rosana foi uma mulher incrível, que serviu de exemplo, que deixou um legado muito importante para quem acredita na vida, para quem está passando aí por alguma aflição. Lembra da Rosana. Eu sei que não tem ninguém que você conheça, que vai dizer: a Rosana um dia me magoou, ela me machucou. Não, a Rosana sempre estava lá com um sorriso, sempre feliz, e eu sou muito grato por ter feito parte da vida dela e ela ter feito parte da minha vida. Então eu deixo aí o meu abraço, um beijo, e eu sei que essa história não é tão alegre, mas é do fundo do meu coração. A Rosana foi uma mulher incrível. Tá bom, minha sobrinha? Um beijo. Oi, meu nome é Vânia e eu vim falar um pouquinho da Rô. A Rosana foi a pessoa mais bondosa que eu já conheci na vida. Nós nos conhecemos em 2008 no CEI Abigail, quando nós começamos a trabalhar juntas como APR. E nós fazíamos um grupinho muito forte e animado, de amigas de verdade. Eu, a Rosana, a Priscila, o Alexandre, e a Rosana só tinha qualidades. No tempo que nós convivemos com ela, nós só vimos qualidades. A Rô era uma pessoa muito amiga, empática, gostava de ver todo mundo bem, se preocupava com o bem-estar de todos e tinha os olhos azuis mais lindos que eu já vi na vida. Eu sei que onde quer que ela esteja, ela está olhando por nós, pelos seus amigos e familiares. E dizer que ela faz muita falta hoje em dia com a gente. Tá bom? Beijo, Rô. Como
agradecer.